Então abra comigo em Atos capítulo 19. Deus falou comigo um pouquinho esse tempo atrás. Nós pegamos uma série de mensagens sobre posicionamentos, e eu creio que se a gente quer ser luz numa cidade, nós precisamos aprender a ter um posicionamento correto diante de Deus, para poder enfrentar os dias que a gente enfrenta, essas dificuldades que estão aparecendo na nossa vida. Nós precisamos ter um posicionamento correto diante de tudo aquilo que está acontecendo, e eu creio que Deus tem algo para falar conosco. Em Atos capítulo 19, versículo de número 11, diz assim: e por intermédio de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários, de tal forma que lenços e panos que havia tocado nele eram levados aos doentes, e as doenças os deixavam, e o espírito maligno saía deles. Senhor, essa é a Tua palavra e nós rogamos por ela. Por isso, Espírito Santo, que eu seja simplesmente um instrumento de Deus para poder, Senhor, ser a luz dessa noite. Que o Senhor seja aquele que vai falar através de mim, que nada de mim, tudo do Senhor. Por isso, Deus, eu te peço no nome de Jesus que vidas sejam transformadas, pessoas impactadas, para ter uma semana abençoada, um segundo semestre repleto da Tua glória. Assim que nós te louvamos, nós te damos graça, em nome de Jesus, amém. Hoje nós olhamos para esse texto e o apóstolo Paulo tem essa prerrogativa para que possa isso acontecer. Mas antes que o apóstolo Paulo chegava neste lugar, nós precisamos entender um pouquinho da história do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo antes era Saulo, e ele era alguém que foi criado ao pé de Gamaliel. Só que para ser criado ao pé de Gamaliel e conhecer a lei, um judeu até os 12 anos de idade, ele precisa memorizar o Pentateuco. Além de memorizar o Pentateuco, ele precisava exceder em muito o conhecimento para poder ser escolhido para ser criado por um mestre. Então Paulo excedia a muitos ali que estavam, e aí deu o direito dele crescer ao pé de Gamaliel. E quando você vai ver o primeiro mártir da igreja, Estevão, Paulo estava ali vendo tudo o que estava acontecendo. E quando ele está caminhando, perseguindo a igreja, ele está indo para Damasco, ele tem um encontro com o Senhor. E o Senhor grita com ele: Saulo, 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 por que me persegue? E aí ele tem um encontro, Ananias é levantado para pregar para ele, e o texto diz assim: ele para mim é um instrumento de Deus, ele vai aprender o que é sofrer por mim. Você imagina você ter um chamado, que o Senhor diz para você: você vai aprender o que é sofrer por mim. E aí começa o ministério do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo vai escrever aos Filipenses. Se você quiser anotar aí, depois ler na sua casa, no capítulo 3, olha o que Paulo diz. Versículo de número 4: se bem que eu poderia até mesmo confiar na carne, se alguém pensa que pode confiar na carne, muito mais eu, circuncidado ao 8º dia, da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, e quanto à justiça que é na lei, eu era irrepreensível. Mas porque para mim era lucro, passei a considerar como perda, por amor a Cristo. Então o apóstolo Paulo poderia cantar uma música e dizer: esse cara sou eu, porque ele era o cara irrefutável, era alguém que não tinha falhas, mas ele decidiu, por amor a Cristo, considerar tudo isso como perda. Então, para que a gente possa ter um posicionamento correto, nós precisamos deixar as coisas para trás. Primeiro princípio que nós colocamos aqui, que a gente precisa deixar as coisas para trás. Hoje nós enfrentamos uma sociedade que praticamente é uma sociedade complexa. Aquilo que era certo, hoje não é mais certo. Para você ter uma ideia, a gente está em Campinas, e como o pastor Jonas acabou de dizer, nós estamos reunidos hoje, a semana inteira, com mais de 45 igrejas clamando pelo um avivamento na cidade. Então é cada dia um culto em um lugar, mas ainda assim nós temos o maior centro de prostíbulo da América Latina em Campinas. Nós temos uma cidade onde a promiscuidade é conhecida. Nós temos um lugar onde a Unicamp é uma Babilônia, e onde muito casamento não passa de 10 anos. Campinas tem um dos maiores índices de divórcio no Brasil. Então, olha só que interessante. Nós vivemos num contexto social onde nós precisamos nos posicionar para que nós possamos ser luz. Então, aquilo que a gente acha que é certo, a gente precisa olhar e confirmar e enfrentar e combater tudo aquilo que está diante de nós. Agora, Paulo chega à igreja de Éfeso e começa a pregar em Éfeso. Só que o contexto de Éfeso tinha uma das maravilhas do mundo, que era o templo da deusa Diana,
tinha um culto pagão, tinha promiscuidade, tinha uma das maiores bibliotecas que existia na época, e o pessoal falava que ia ler na biblioteca e passava por um túnel subterrâneo e ia para um lugar que era chamado prostíbulo, que prestava culto à deusa Diana. Então os homens falavam que iam ler e passavam por baixo. Eu tive o privilégio de estudar lá em Éfeso. Eu fui lá, eu visitei as 7 igrejas do Apocalipse na Turquia e estudei naquele lugar. E é interessante que o templo cabia 20.000 pessoas e o povo gritava a deusa Diana. Então era uma cidade complexa, promíscua, idólatra e cheia de feitiçaria. E agora o apóstolo Paulo chega, começa a pregar, ele vai na sinagoga, ele prega, e as pessoas não dão vazão a ele. Ele vai na casa de tirano, ele ali durante 3 anos, ele fica ensinando o evangelho. E ele vai pregando o evangelho e as pessoas vão se convertendo. E agora ele chega nesse exato momento, em Atos capítulo 19, aonde, olha que diz, e por intermédio de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários. Você imagina que por intermédio de um homem, Deus poderia realizar sinais extraordinários? Que através de um homem, Deus poderia transformar pessoas, até a sombra de Paulo curar? Então aqui está um primeiro princípio. Para a gente poder viver o sobrenatural de Deus, a gente precisa renunciar a tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Nada, nenhuma conceição pode ser aberta. A gente precisa nos santificar, porque sem santidade ninguém poderá ver a Deus. E aí eu sempre falo que no inferno vai ter 3 tipos de frase: o que tem, nada a ver, e Deus é amor. O que tem? Nada a ver, Deus é amor. Deus sabe. Essas são as frases prediletas para te levar para aquele lugar que não agrada ao Senhor. Então a gente brinca com isso. Eu estava lendo hoje o livro de Esdras. Nós estamos entrando numa série nova, e eu olho o livro capítulo 10 de Esdras, quando o povo está restaurando o templo de Jerusalém. O povo casou com pessoas estrangeiras, e a única forma de restaurar o altar, eles encontraram, lendo a palavra de Deus, era despedir as mulheres e os filhos, que era de outros povos. Eu fiquei chorando, porque eu imaginei a tristeza daquele povo. Naquele momento, imagina, foram 70 anos de cativeiro na Babilônia, e agora eles estão despedindo aquelas mulheres. Imagina um cara que estava casado há 50 anos, casado há 30, agora pegar toda a família e falar assim: a única maneira, eu casei errado com você, eu preciso despedir você. Você leia Esdras capítulo 10, está lá. Então não existe milagre, não existe Deus operar em nós se a nossa posição não é correta. Não existe a gente ser movido por Deus e operar nos dons de Deus se a gente não está buscando a Deus da forma correta. Então a primeira coisa que eu coloco para nós aqui é que nós precisamos levar a Deus a sério, mais do que a gente já levou. Se a gente quer colher algo que a gente nunca colheu, a gente precisa plantar o que a gente nunca plantou. Se a gente quer viver o sobrenatural de Deus, a gente precisa ir para um lugar secreto e ficar lá até que Deus fale com você. Você tem que ficar lá até que Deus revele a você o que Ele deseja para você. Eu nunca na minha vida imaginei que seria pastor, nunca desejei ser pastor, nunca busquei isso para mim, mas um dia o Senhor me encontrou. Um dia o Senhor começou a me levar para um lugar que eu não gostaria de ir, e um dia eu tive que escolher. Um dia eu não tinha outro lugar que não seja, era viver aquilo que Deus tinha para mim. Agora, tudo isso custou alguma coisa, tudo isso custou algo, e para custar a gente precisa abrir mão de coisas, abrir mão de valores, abrir mão de sonhos, abrir mão de projetos, para que o Espírito Santo se manifesta. Agora olha o que diz o texto no versículo 11, de versículo 12: de tal forma que lenços e panos que havia tocado neles eram levados aos doentes, e a doença os deixava, espíritos malignos saíam deles. Meus irmãos, a autoridade de Paulo pregar era a vida que ele tinha. Você vê que o texto fica claro que Deus realizava sinais extraordinários através de Paulo. Mas quem que realizava os sinais? Deus. Não era nós. Não era eu. Não é eu que tenho o poder, mas é o próprio Espírito Santo usando a nossa vida. Vira para alguém do seu lado: você quer ser usado por Deus? Decida hoje se santificar. Decida hoje deixar Cristo ser revelado em você. Quando a luz de Cristo brilha em você, naturalmente as pessoas vão olhar e falar assim: opa, você é diferente. Opa, algo diferente está em você. Não é você falando sobre você, mas é as pessoas dizendo ao seu respeito. É naturalmente as pessoas vendo Cristo em você. É a luz que brilha de uma tal forma que as pessoas olham para você: não tem como.
Talvez não literalmente a nossa sombra vai curar, mas quando você pôr a mão, Deus vai te usar para libertar pessoas. Deus vai te usar para curar pessoas. Deus vai te usar para transformar vidas. Deus vai te usar para trazer vida naquele lugar que não tinha vida. Quantas vezes nós saímos para a porta da balada para evangelizar? Quantas vezes eu não fui? E quantas vezes a gente não orou e pessoas eram transformadas? Nós começamos numa casa, dentro da casa do dono do Paiós. E daquela vida, mais de 70 pessoas se converteram. Era simples uma oração. Estou falando de uma coisa simples, mas posso falar de muito mais. Agora, isso é porque Deus faz. Mas olha que interessante. Você acha que a coisa, quando a gente tem um posicionamento errado, Deus está vendo, meus irmãos. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe quem a gente é. E quando a gente olha para isso, eu fico imaginando a cultura. E você quer conhecer o espírito da cidade? Olhe para as duas coisas: música e arte. O que a sociedade representa é a música que ela mais consome e a arte que ela produz. Então, quando você olha para o top 5, você olha as músicas, você descobre que uma cidade, qual é o espírito que ela tem. E a arte é a mesma coisa. Então a gente vai perdendo de vista a cultura, e a cultura revela o caráter de Deus. Por exemplo, esses dias eu estava vendo lá no Museu de Artes Modernas, um cara estava passeando, ele falou assim: eu vou enganar o pessoal. Pegou um óculos, colocou no canto e ficou parado. As pessoas começaram a olhar e ficaram admirando o óculos. Nossa, que arte bonita, olha que coisa maravilhosa. Porque vai perdendo a essência daquilo. Você imagina, era um óculos só, uma pegadinha, e o cara achava que era arte. E muitas vezes, meus irmãos, nós como cristãos não temos a habilidade para lidar com aquilo que a gente vê. Por isso que o salmista disse: guardei a palavra no coração para não pecar contra ti, diz o Senhor. Luz para o meu caminhar é a tua palavra, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então eu preciso memorizar o que é a palavra, eu preciso conhecer a Bíblia, eu preciso saber quem o Senhor é, eu preciso ter tempo com o Senhor. E intimidade com Deus não é rápido, intimidade com Deus não é o WhatsApp, intimidade com Deus não é um e-mail, é um processo. A oração mais rápida da Bíblia que foi respondida demorou 7 anos, e a gente ora uma semana, ora um dia, Deus não falou comigo, leva tempo, e não também a resposta. A gente ora e achando, faz o plano e fala: Deus me abençoa. Eu sempre falo isso e eu uso essa frase: aonde Deus aponta, Ele garante a conta, mas aonde você aponta, você paga a conta. Então, ou seja, se você está debaixo do comando de Deus, bondade e misericórdia certamente vai te acompanhar. Eu lembro que falava ontem na igreja, e eu posso dar testemunhos aqui. A gente faz o evento lá na praça, meus irmãos, não é barato um evento daquele. Eu não tenho dinheiro. Faz 10 anos que eu tenho o mesmo carro. Um evento daquele custa $72 mil. E a gente abre a conta em abril, a gente tem R$0. E no final do evento a conta está paga, não sei como, mas está paga. Mas eu lembro um dia que eu cheguei num hotel para conversar com um amigo, aí chegou um pastor, Deus falou comigo: fala com ele, eu preciso falar com ele, ele precisa de um conselho. E no meu coração, meus irmãos, eu não queria falar com ele. Eu estava com pressa, eu tinha compromisso, eu tinha uma agenda, eu tinha que correr atrás de dinheiro, eu tinha que fazer isso, fazer aquilo, e achando que a minha habilidade, o meu conhecimento ia fazer com que aquilo desse certo. De repente o telefone toca. É uma irmã, pergunta para mim como estavam as coisas, como estava o evento. O que você precisa? Eu falei: eu preciso fechar o telão de LED. E eu lembro que faltava R$27.500 para pagar o LED. Aí eu não tive coragem de falar R$27.500. Eu falei: falta 25 mil. A mulher me passou o Pix. Passei o Pix. Caiu na minha conta R$25 mil. E só senti o Espírito Santo falar comigo: fala com ele agora. Está resolvido o seu problema? Agora atende ele para mim. Porque o Senhor é dono do ouro e da prata. E eu tive que embolsar mais R$2.500, porque eu não tive coragem de falar a verdade. Você entende o que eu estou dizendo para você? Homem de pequena fé, estou falando de mim, dos meus erros.
Então quer dizer, às vezes nós não movemos e não andamos no mover de Deus porque nós não entregamos tudo para Deus. E às vezes nós queremos ver o que Paulo fez, mas a gente não está disposto a pagar o preço que Paulo pagou. A gente não está disposto a conhecer aquilo que Paulo fez. Se existe um homem que sofreu na Bíblia, foi o apóstolo Paulo. Se existe um homem que fez coisas, que apanhou, foi o apóstolo Paulo. Se existe alguém que à meia-noite, olha que loucura, gente, à meia-noite Paulo e Silas estão cantando na prisão. Você não recebe um WhatsApp, está brigando já. Você mandou uma mensagem para alguém e ele te respondeu, você está assim, nossa, que metido. Eu sempre falo na igreja, meus irmãos, se for rápido, liga. Se for WhatsApp, espera a fila. Porque eu não consigo ver o WhatsApp. Eu estou aqui, como que eu vou responder o WhatsApp? Não vou responder. Está em modo avião, não vou ver. Aí as pessoas brigam pelo WhatsApp. Ela briga com ela mesma, pede desculpa para ela mesma, ela tem e vai naquele mover. Você já viu isso? Nossa, como está metida, aquela coisa toda. Mas Paulo e Silas estão na prisão cantando à meia-noite, há um terremoto, a cela se abre. E aí eu olho para aquilo e fico imaginando, que loucura, gente. Vamos parar para passar aqui, ó. Pensa comigo aqui. Paulo e Silas estão cantando. Há um terremoto, a cadeia abre. Se eu sou um preso, o que eu quero fazer? Fugir. Imagina ele fugir, não tem câmera. O guarda ia morrer. O guarda entrou, não, fica tranquilo, a gente está aqui. Aí eles começam a conversar. O guarda leva eles para casa para jantar. Eles jantam. Paulo prega, eles batizam, transformam aquela família. E ele foge, não, ele volta para a cadeia. Olha que cena de doido. Você parou para pensar? Mas o apóstolo Paulo fala, eu me fiz escravo para que você seja livre. E quando ele está pregando, ele está vendo, está preso, ele vê lá 4 guardas em 4 grupos de 4. São tantos guardas. Quando ele escreve uma carta a Filipenses, ele diz assim, o das casas de César te saúda. Ele evangelizou toda a guarda pretoriana de Roma. Ou seja, não era circunstâncias, é quem Jesus é. Ou a gente escolhe viver para glorificar a Deus até nos dias maus, ou a gente vai viver na batalha, mas nunca celebrando. Sexta-feira agora eu saí com um amigo para uma outra cidade. Deixei o carro parado na Barreto Leme. Nós paramos na volta para pegar uma marmita para um morador de rua. Foi 10 minutos. Quando eu cheguei na Barreto Leme, Caju de Mesquita, acabou de acontecer um acidente. Um carro subiu na Barreto Leme, um outro cruzou a Ju de Mesquita, bateu na traseira, o carro foi rodando, bateu no meu carro, que o meu carro andou daqui até ali, onde está a mesa da câmera. Se eu tivesse não parado para pegar a marmita, eu estaria ou entrando no carro, ou estaria atravessando a rua, eu teria morrido. Eu poderia olhar aquilo como um problema, mas como um livramento. Às vezes, meus irmãos, tem dificuldades que Deus põe na nossa vida, não é um problema, é um livramento. E é assim que a gente olha, se nossos olhos forem bons, tudo será bom. É assim que a gente olha. Mas olha que interessante, aconteceu também, versículo 13, que também alguns judeus, exorcistas, ambulantes, tentavam invocar o nome de Jesus sobre que tinha um espírito maligno, dizendo, eu vos expulso por Jesus a quem Paulo prega. E os que fizeram isso eram 7 filhos do judeu chamado Cefa, um dos principais sacerdotes. Todavia o espírito maligno respondeu, conheço Jesus, sei quem Paulo é, mas vós quem sois? Então o homem que estava o espírito maligno saltou sobre eles, subjugou e os espancou, de modo que nus feridos fugiram daquela casa. Você imagina, meus irmãos, aqui embaixo aqui tem um monte de morador de rua. Você passa ali, aí eu vou chegar e expulsar o demônio de um morador de rua. O morador fala, eu conheço Jesus, sei quem Paulo é, e você quem é? O cara me bate, me espanca, eu fico nu e sai na capa do correio. O pastor vai fazer isso e apanha e passa vergonha. Imagina que vergonha. E muitas vezes, meus irmãos, quando nós damos mau testemunho, é isso que acontece. Eles eram da sociedade elevada, eles eram filhos do sacerdote, era alguém de uma classe alta, era alguém que ocupava uma posição social que as pessoas conheciam. Mas eles falam aqui, eu expulso por Jesus quem Paulo prega. Ou seja, quando a gente não tem intimidade com Deus, nós falamos dos outros, nós falamos daquilo que o outro fez, nós falamos daquilo que você ouviu, mas nunca daquilo que você viveu. Você pode assistir um jogo pela televisão, mas você só vai poder falar que jogou bola dentro do campo. Você pode assistir um culto pela internet, mas você só pode falar que você participou do culto quando você está presente.
Porque você só presta culto quando você adora. E você não consegue adorar sem comunhão, porque não apartais da comunhão. Então o culto online é uma solução para quem está distante. Mas a Bíblia diz que a gente só presta culto quando a gente está em comunhão. Quando a gente olha um para o outro, a gente põe a mão no outro, a gente toca o outro. Então, ou seja, não tem como a gente falar daquilo que a gente não conhece. Quem já pisou no Santo do Santo não quer outro lugar. Então esses caras estão vendo o que Deus está fazendo, mas eles não querem, não têm intimidade. E muitas vezes, meus irmãos, nós não temos intimidade. E aí não é Jesus que é envergonhado, porque ninguém pode envergonhar o nome de Deus, ninguém pode diminuir quem Deus é. Eu tenho o privilégio de todo ano conduzir um time lá para o Egito. O pastor Maurício Samé, uma das maiores igrejas do Oriente Médio. Lá é proibido pregar na rua. Se você pregar, você morre. A igreja tem hoje, assistindo pela internet, mais de 4 milhões de pessoas. É a maior igreja do Oriente Médio. As pessoas veem Jesus e vai para a porta da igreja. Ele tem um resort que ele evangeliza 60 mil muçulmanos por ano, num acampamento, que no Brasil não tem, e não pode pregar na rua. Jesus continua atraindo as multidões, apesar de nós. Então Deus não depende de mim, não depende de você, mas se a gente não fizer, as pedras vão fazer. Se nós não somos aqueles que vão se pôr de pé para fazer a diferença, Deus vai levantar outro para fazer a diferença. Então Deus não precisa de nós, nós precisamos dele. Então hoje você precisa ter uma posição para se posicionar diante de Deus e dizer: eu quero, eis-me aqui, Senhor, custe o que custar, eu abro mão de tudo para te agradar. Porque eles foram espancados, eles ficaram nus, eles ficaram envergonhados. Mas o que eu mais me acha, que eu fico indignado, olha o versículo 17. E esse episódio tornou conhecido por todos que moravam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e se encheram de temor, e o nome do Senhor era engrandecido. Não foi o Senhor que foi envergonhado, não foi o Senhor que passou por problemas. Quem perdeu o nome foram eles. E muitas vezes a nossa autoridade não está naquilo que a gente fala, está naquilo que a gente vive. A pergunta para nós nessa noite é: eu sou conhecido de Deus no secreto? Como anda a minha intimidade com o Senhor? Será que meu ativismo está alto, mas a minha intimidade com o Senhor está pouca? E eu preciso hoje aprender isso, porque a coisa mais gostosa é como Maria jogada aos seus pés. Ela escolheu a boa parte e nunca será tirada, não é? Mas a posição dela era diante de Deus. Como que a gente escolhe hoje viver? Meus irmãos, tem problema que Deus coloca na nossa frente, não é para nos matar, é para mostrar como que a gente vai reagir. E tem coisa que só vai sair através de oração e jejum. Tem batalha que não é você que vai batalhar, é você vai ajoelhar e orar. Você imagina Deus falar para você: ó, as muralhas de Jericó vai cair, e você vai ter que rodear a terra. Aí você olha para a muralha e fala: mas como que vai cair? Eu preciso pegar um martelo, eu preciso pegar a britadeira, eu preciso pegar isso. Não, só rodeia e vai cair. Você imagina Deus falando para Moisés: Moisés, você imagina Deus falando para Moisés antes: se você pegar essa vara, amanhã quando você estiver fugindo dos egípcios, diante do mar, você pode pôr a vara na água e vai abrir o mar. Imagina, Moisés era gaga, ele: não vai. Não vai. Aí Moisés está lá diante o mar, os egípcios vindo atrás, o couro comendo. O que o Senhor diz ao povo? Que marche, põe o pé, meu irmão. Imagina Moisés: não vai. Ele teve que experimentar a fé. E muitas vezes, meus irmãos, a gente está contando com o nosso braço, a gente conta com a nossa força, com o nosso QI, mas a gente não conta com o poder de Deus. Então hoje eu vim aqui para dizer para você: pare de contar com a sua força, confia no Senhor. O Senhor dá aos que dormem e aos que descansam. A gente precisa aprender a confiar no Senhor e a depender dEle. A sua guerra não é de pé, é de joelho. Não é a sua voz, mas é o Senhor conhecendo a sua voz. É aquela viúva insensata que está diante do Senhor: Senhor, julga a minha causa. Senhor, julga a minha causa. Senhor, transforma a minha vida, transforma a minha casa. Falava ontem sobre isso na minha casa. Meus irmãos, eu orei pelo meu pai durante 17 anos. Meu pai nunca me deu uma cama para dormir. Ele não sabe nem o dia do meu aniversário. E você imagina,
Ele teve mais de 5 filhos fora de casa. E aí no dia mais difícil da minha vida, quando a minha mulher perdeu o bebê, a gente tinha entregado tudo, eu vivia com uma renda mínima. Dias difíceis, meu pai me liga e fala: eu tenho um irmão chamado Mateus, que ele tem 8 anos de idade. É 2 anos de diferença da Lara. Meu pai engravidou uma mulher de 18 anos de idade. Foi o último filho dele que a gente sabe. E aí eu tive que sustentar o meu pai, mesmo sem ter. E eu lembro que eu fui no mercado. Cheguei no mercado, peguei tudo que tinha lá, que de qualquer jeito. Ele falou assim: ó, ele usa a fralda da Mônica. Eu no meu coração: que miserável. Eu nem filho eu tenho, e o cara quer comprar fralda da Mônica, precisando de dinheiro, pagando conta. Mas o que o Senhor diz? Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os dias na terra e tudo se vá bem. A Bíblia não diz honra o pai e a mãe, que é bom. A Bíblia diz honra é uma honra incondicional, para que os dias se vá bem e tudo se prolongue. Quem quebra princípios, o princípio te quebra. Então eu entendi, comprei a fralda que meu pai queria, sentei lá com meu pai, sentei com ele, entreguei a comida. Aí ele falou assim: os seus irmãos não estão nem aí para mim. Eu falei: pai, o senhor acostumou todo mundo ficar longe do senhor, mas há um caminho de volta, o senhor está disposto? Eu te ajudo. Passou. Aí foi atrás. Ano passado, dia 26 de fevereiro, em novembro eu recebi uma palavra do Senhor: dia 26 de fevereiro você vai ganhar um presente. Quando você pensa em presente, o que você pensa? Money, roupa, comida, porque todo mundo acha que pastor passa fome, então o pessoal só dá pão, chocolate, parece, né? É ou não é? Tem que tomar cuidado, senão daqui a pouco não aguenta mais correr. E aí o que acontece? Eu vou pregar em Maringá, na primeira igreja batista de Maringá. Quem vai no culto? Meu pai. Quem aceita Jesus? Meu pai. Aí o ano passado, meu filho nasceu, meu pai foi na maternidade orar com a gente, pedir perdão. E meu pai mandou uma mensagem para mim no dia dos pais: você é um pai exemplar, eu gostaria de ser igual a você. Hoje eu sou pai do meu pai. Olha que coisa maravilhosa. Aí hoje meu pai pede para mim: você não dá um dinheiro para mim vir para Campinas? Eu dou o dinheiro para ele. Ele vai visitar o Mateus, que é o meu irmão mais novo, e não passa em casa. E eu paguei a conta. Eu poderia ser motivo de chateação para mim, mas não, é motivo de honra eu poder ajudar meu pai. E tem gente que tem pai e mãe bom e não consegue honrar. Tem gente que reclama porque não ganhou o tênis mais novo. Meu irmão. Amém. Não sei porque eu estou dizendo isso, mas hashtag segue a dica. Para a gente partir para a parte final aqui. Agora olha que interessante. E também, o que tinha crido, viu, confessando e admitindo. Verso 18. E muitos que havia crido vinham confessando e admitindo em público as suas práticas. Também muitos que praticavam a arte e magias ajuntaram seus livros e queimaram na presença de todos. Calculando o valor deles, chegava a quase 50.000 moedas de prata. Agora, todo mundo viu o que o Senhor tinha feito. Agora todo mundo viu aquilo que o Senhor tinha realizado através de Paulo, o escândalo que tinha acontecido. E aquele povo que usava de magias, que usava de feitiçarias, usava de problemas, começam a ver quem Jesus é através da vida de Paulo e o poder que acontecia ali. Aquele povo idólatra, aquele povo que não tinha Jesus, o que acontece? Começa confessando os seus pecados publicamente. Meus irmãos, tem uma hora que a gente precisa tomar uma decisão. Muita gente carrega a culpa e não tem coragem de pôr para fora. E um dos psicólogos diz que uma das coisas que mais gera depressão são segredos nunca falados. Está na hora, meu irmão, minha irmã, de você pôr para fora tudo aquilo que está te culpando. Procurar o seu pastor, a sua pastora, chegar diante dele e rasgar o seu coração, confessar publicamente aquilo que te faz perder a presença, porque o Senhor não tem prazer no pecado, e o pecado é a criptonita para matar o poder de Deus. Então a gente precisa confessar aquilo que nos mata.
e pedir: Senhor, socorre-me, publicamente. Se ajoelhar e falar: Deus, eu sou pecador, eu preciso me arrepender. Tem coisas ainda que o Senhor não tirou de mim, e eu preciso ir para a cruz e pedir: Senhor, tira isso de mim, porque eu quero ver a tua glória. Olha o que diz o texto: e também muitos que praticavam artes, magias, versículo 19, ajuntando os seus livros e queimaram na presença de todos, calculando um valor que estimavam que chegava a quase 50.000 moedas de prata. Dinheiro de hoje, mais de 7 milhões de reais, em livro queimado em praça pública. Quer dizer, começaram a pagar um preço altíssimo para poder viver o sobrenatural de Deus. Eu olho para a história e eu começo a ver homens de Deus, homens como John Wesley, vários outros avivalistas. O que eles tinham em comum? Um alto preço pago. Vida de oração, vida de santidade, vida de entrega. A Kathryn Kuhlman, onde ela passava, a sombra dela fazia as pessoas cair. O culto dela começava às 10 horas da noite, 10 horas da manhã, era 5 horas da manhã, tinha milhares de pessoas lá de fora aguardando ela chegar. Cura, sinais, milagres extraordinários, porque alguém está pagando uma conta. Lembro que o Alemo Bifirtu, um dos meus mentores, eu cheguei para ele, ele olha, ele deita para dormir 8 horas da noite quando ele não prega. Ele acorda 3 horas da manhã, hora das 3 às 7 da manhã. Aí um dia eu perguntei para ele: Senhor, olha, desculpa a minha ignorância, eu não falo inglês, então um cara traduzindo. Perguntei para ele: quanto tempo o senhor levou para chegar nesse nível de oração? Ele falou: nunca levei tempo nenhum. O dia que eu me converti, entendi que a única forma que eu tenho de falar com Deus é fechando a porta do meu quarto e ficar em secreto com Ele. Faz 50 anos que eu faço isso. E eu falei: eu deveria ter ficado quieto. Porque a gente vai aprendendo com homens que Deus não faz acepção de pessoas, mas o rio de Deus, todo mundo é convidado. A profundidade, você decide. O nível que você vai caminhar de unção, é você que decide. O tamanho da sua renúncia vai ser o tamanho da sua unção. O tamanho da sua entrega vai ser o tamanho da sua unção. Quanto mais a gente se humilha de Deus e diante de Deus, mais grande a gente é diante dos homens. E aí o texto diz: eles queimaram tudo isso. E o versículo 20 diz: assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia com poder. Deus é um Deus de poder. Deus é um Deus que continua fazendo milagres. Deus é um Deus que continua transformando histórias. Mas eu lembro de um dia, meus irmãos, recém-convertido, quantas vezes aqui embaixo, aqui, ó, nessa rua aqui embaixo, aqui, ó, tinha uma boate chamada Mai Tai. Mai Tai não, era Oro, ou sei lá o nome da balada que tinha aqui embaixo. A gente ia, saía daqui 5 horas da manhã. Quantas vezes eu não fui a pé daqui para o Di, que é onde eu morava, e a gente brincava que era distância incalculável do centro. Quantas vezes não fui a pé. Aí um belo dia, o Senhor, quando eu me converti, eu falei para o Senhor: Senhor, eu já fiz tanta extravagância para o mundo, mas nessa manhã eu quero dar a manhã inteira para o Senhor. E fui orar. Comecei a orar às 7 horas da manhã. 7 e 7, eu já não tinha mais o que orar. Aí, se você é da minha idade, você vai lembrar da Listel. Lembra das páginas amarelas? Comecei a orar pelas ruas. 7 e 10, eu já não tinha mais saliva na boca para orar. E eu tinha falado para Deus até meio-dia. E tinha passado quanto tempo? 10 minutos. E ali, falei: Deus, eu não tenho mais uma palavra, mas o Senhor conhece o meu coração. Meus irmãos, de repente Deus invadiu aquela sala. Eu não sei o que aconteceu, mas quando eu olhei era 12:30, eu estava encharcado. A Bíblia encharcada de lágrimas. O Senhor me visitou naquele lugar. Eu lembro de chegar na padaria romana. Tinha vindo um amigo da minha mulher. Ele morava na Austrália. Ele sentou, ele era de uma igreja. Ele olhou para mim e disse: hoje você tocou o coração de Deus. Hoje Ele começa a mudar a sua história. Sabe, meus irmãos, está na hora de a gente fazer aquelas orações perigosas. Ou é tudo, ou é nada. Se você quer andar no poder de Deus,
Ou você vai para o tudo, ou você vai viver uma religião. Aí você vai se tornar um religioso, e logo logo você vai se tornar um crítico, e logo logo você vai dar notas para pregações. Mas quando a gente entende quem a gente é, tudo que é comida a gente come, retém o que é bom e deleta o que não presta. Mas a gente não vai mais ter tempo, sabe por quê? Porque você vai olhar, você vai amar a Deus de todo o teu coração, e naturalmente você vai amar o seu próximo. Então quando você chegar na sua casa, você vai pôr a mesa para que a sua família seja transformada. Você vai no seu trabalho, você vai olhar lá e falar: esse ambiente vai ser um ambiente de glória. Você vai na padaria, lá é um ambiente de glória. Você vai jogar bola, é um ambiente de glória. Você vai jogar beach tênis, vai ser um ambiente de glória. Aonde você se relaciona, vai ser um ambiente de glória. A rota continua a mesma, mas de uma forma diferente, porque vai ser uma oportunidade para você manifestar a glória dele. Aí as pessoas vão olhar para você e dizer: o que você tem? Eu sou apaixonado pelo homem. Eu sou apaixonado pelo homem da mão furada, e minha vida é para ele. Eu me relaciono com ele, eu vivo para ele, por ele são todas as coisas. E aí sim as pessoas vão começar a te procurar: ora por mim, me ensina sobre Jesus, me ensina a ser família, porque quando eu olho para sua família é um modelo para mim. E aí a glória de Deus se manifesta. Não é você falando, mas é as pessoas vendo através do seu olhar, é as pessoas vendo através da sua vida. E aí, para a gente concluir, eu fui agora para Porto Alegre, semana passada. Rodei quase 8 horas de carro para visitar um amigo, e nós falamos que vamos reconstruir casa lá. Meu irmão, 2 meses a igreja dele ficou fechada. 2 meses. Porque a gente, é fácil falar da gente, mas eu vou falar dele. 2 meses, a igreja dele virou um abrigo. Qual é a forma da igreja crescer? É culto. Como é a forma da igreja entrar? Money, culto. Porque precisa pagar as contas, investir em obras missionárias. 2 meses sem culto. 2 meses sem culto. Mais de 200 famílias morando na igreja. Ele saiu de um galpão de 600 metros e foi para um galpão de 5.000 metros quadrados. Um homossexual falou assim: eu nunca pisaria numa igreja, mas eu perdi minha casa e o abrigo é a igreja, e durante todo esse tempo eu nunca fui tratado com tanto amor. E ele falou: e as pessoas que não me amavam eram voluntários da prefeitura, mas essa igreja, que igreja? Pastor, como eu faço para ser membro dessa igreja? E agora, ontem, ele entrou no prédio novo. Primeiro culto depois de 2 meses. A igreja tinha triplicado de tamanho. Porque quem dá o crescimento é o Senhor. Quem faz a igreja crescer é o Senhor. Quem manifesta a glória é o Senhor. Abra as portas, manifesta a glória de Deus, e você vai ver se esse auditório, em pouco tempo, vai ficar gente lá de fora esperando a próxima sessão do culto para começar, porque a glória de Deus se acendeu aqui. Então você é responsável por manifestar a glória de Deus. Não é só o pastor, não é só a equipe de liderança, mas é toda a igreja. Porque quando o povo olha para a igreja e veja a glória dele, a presença de Deus atrai a multidão. Então deixa as pessoas serem atraídas pela sua vida, porque na sua vida há presença. Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero dizer para você, hoje Deus quer marcar um antes e um depois. Deus quer marcar para você na sua vida um antes, um depois. Talvez até aqui tenha sido tudo muito bom, mas Deus quer te levar para o extraordinário. Tá tudo muito bom, pastor, mas Deus tem mais. Eu sempre falo, eu sou fominha, meus irmãos. Eu vejo e falo assim: não é possível, tem que acontecer comigo também. Eu quero mais. Então hoje você precisa tomar uma posição. Esses dias um amigo falou para mim: você é pastor, o pessoal fica mandando coisas indecentes para mim. Eu falei assim: a pergunta não é eles mandarem, a pergunta é eles enxergarem você, porque eles têm a liberdade de mandar.
Eu fui jogador, eu tenho grupos de futebol no meu grupo, de jogadores que jogou comigo na ponte. O dia que mandaram uma coisa, eu falei: meu telefone fica com a secretária, meu telefone fica com a minha filha, fica com a minha esposa. E se vocês querem que eu permaneça nesse grupo, isso não pode acontecer mais, porque se acontecer eu saio. Se eles criaram um grupo paralelo, eu não sei, mas aquele grupo não acontece. Posicionamento. Hoje Deus está te chamando para ter um posicionamento diante dele. Eu não sei o que você precisa entregar, eu não sei o que você precisa derramar, mas hoje o Senhor te chama a derramar. Feche seus olhos, fala com Deus, pergunte a Ele o que você precisa entregar, aonde você precisa entregar mais. Eu não sei, o Senhor sabe. Senhor, como o apóstolo Paulo, eu quero viver o sobrenatural de Deus. Eu quero experimentar o que ninguém nunca experimentou. Eu quero viver o que ninguém viveu. Eu quero cumprir o chamado que o Senhor confiou à minha vida. Eu quero cumprir aquilo que o Senhor tem para mim. Por isso, Espírito Santo, fala comigo. Fala comigo. Assim como o apóstolo Paulo diz: eu combati o bom combate, eu guardei a fé, e agora uma coroa me espera. E a todos aqueles que combateu o bom combate e guardar a sua fé. Hoje o Senhor te chama. Se você hoje entendeu e quer entregar algo para Deus, eu quero tomar um posicionamento de ir mais profundo. Eu quero me posicionar hoje de ir mais profundo, não importa o que seja. Eu não estou falando aqui de pecado, estou falando eu quero ir mais profundo. Eu quero mais. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Hoje Deus te chama para ir para mais profundo. Senhor, eu quero ir mais profundo, eu quero te conhecer mais. Quando a presença do Senhor se manifesta, tudo sai. Hoje é dia de você ir mais profundo. Hoje você vem para o altar. É porque Deus está te chamando para algo. Deus está te confiando algo. Em perfeição, eu não conheço outra canção que me descreva em perfeição. Não tenha pressa agora. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa o Espírito Santo tocar você agora. É você e Ele. Ele sabe como te conduzir. Fala com Ele. Fala com Ele. Eu quero mais, Espírito Santo. Eu quero mais. 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 Assim como Moisés falava face a face, eu quero ter meu rosto brilhando da tua glória. Eu quero ter meu rosto brilhando com a tua glória. E não é, Moisés nem sabia que o rosto brilhava, mas as pessoas viam o rosto brilhando. Fala: Senhor, eu quero ver meu rosto brilhar. Eu quero ver meu rosto cheio da tua presença. Eu quero minha vida repleta da tua graça. Eu quero ver minha vida transbordando de amor, transbordando da tua graça, da tua presença, da tua manifestação de amor e de poder. Hoje, Senhor, traz um renovo para o teu povo. Traz um renovo, um renovo, um renovo.
Espírito Santo, aqui está o teu povo. Que a partir de hoje uma chama, um chamado para dons, fluir do teu Espírito. Que essa conexão não seja interrompida. Há um rio de água viva fluindo do trono. Lava-nos, Senhor. Lava-nos, Senhor. Purifica-nos, ó Deus. Que a nossa vida seja uma reflexão da tua glória. Nós somos a Bíblia que o povo vai ler. Nós somos a luz do mundo. Assim como essa igreja tem um nome como farol. Ela é a luz no meio das trevas. Pai, eu quero declarar que essa igreja transborde a cada dia mais sobre a tua presença, e ela transborde em crescimento. Acelere o processo para que ela possa viver tudo aquilo que o Senhor revelou aos teus filhos. Que o Senhor derrame uma medida sem precedente, uma colheita sem precedente, que cresça 100 por 1. Que cada vida que adentrar dessas portas sejam curadas, libertadas, transformadas. Assim como o teu filho já gerou isso anos e anos atrás, clamando por avivamento, clamando por uma cidade transformada. É o tempo de viver as palavras, as promessas. É o tempo de se cumprir, Senhor, todas aquelas profecias que foram declaradas, todas aquelas palavras que foram liberadas do trono. É o tempo de viver o sobrenatural. Por isso, Senhor, que transborde, conecta favor e graça, favor e graça. E que essa equipe linda, esses meus irmãos, seja a resposta na liderança para cuidar e servir pessoas. Assim nós te louvamos, nós te damos graça, em nome de Jesus.